Graça e paz, meus irmãos. Eu me chamo Marcos Suelde e hoje nós vamos conversar sobre como enfrentar a ansiedade em tempos difíceis. Para falar de ansiedade, a gente precisa, antes de tudo, trazer uma explicação muito lógica sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem um caráter normal, normalizado, no meio da sociedade, porque todos nós temos comportamentos ansiosos. Por exemplo, se você está aguardando um aniversário, está aguardando um produto para chegar na sua casa, você fez uma compra, por exemplo, pela internet, e você sabe que vai chegar naquela hora, naquele dia, certamente você fica com uma expectativa muito alta. E essa expectativa ela pode trazer comportamentos que se assemelham à ansiedade. Porém, existe um grau de ansiedade que é considerado transtorno. E quando se torna transtorno, é recomendável você ser acompanhado por um psicólogo, por um médico, por um psiquiatra, porque algumas vezes a ansiedade vai fazer com que você tenha que tomar medicamentos para que ela seja controlada. Então, alguns sintomas psicológicos e fisiológicos vão demonstrar que você é ansioso. Por exemplo, palpitação, que é quando o seu coração ele começa a palpitar de forma muito acelerada, falta de ar, dificuldade para você ver, às vezes de sentir as coisas, você está tão ansioso, gagueira. Algumas pessoas que são ansiosas elas têm dificuldade na fala, ou pensa de forma acelerada, a mente pensa uma coisa, você vai falar outra e acaba travando um pouco a língua. Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, é natural a gente dizer que ela é ansiosa. Isso não quer dizer que ela é ansiosa, ela pode ter um comportamento e necessita somente de um leve acompanhamento. Ser caracterizada, diagnosticada com ansiedade, é algo muito mais prolongado, você precisa de um tempo. Como é que se dá esse diagnóstico, Marcos? Alguém pode me perguntar. Eu coloquei aqui para que vocês vejam, esse é o DSM-5, esse manual aqui bem grosso, é o manual que todos nós, psicólogos, profissionais da área de saúde mental, a gente utiliza para se basear, para fechar esse diagnóstico. E é muito importante fazer o diagnóstico correto, tá? Eu tenho ouvido muitas pessoas, lembrando que nós estamos em um tempo muito complicado, porque estamos passando, eu gosto de dizer, passando pela quarentena, pelo isolamento social, em virtude da disseminação do coronavírus, do Covid-19, e nós estamos isolados. E por causa desse isolamento, muitas pessoas têm a tendência de apresentar comportamentos de ansiedade. Eu acredito que, inclusive, depois que passar essa temporada de isolamento, muitas pessoas irão necessitar de acompanhamento, e que isso não tem nenhum problema, Considerando o tempo difícil que nós estamos vivendo, ser acompanhado é uma coisa necessária. Isso quer dizer que você é humano, que você é uma pessoa frágil, como qualquer outra pessoa que precisa de ajuda. Eu não quero focar essa conversa somente na ansiedade. Quero trazer também uma outra área, que é a área da logoterapia, a área que eu trabalho enquanto psicólogo clínico, para conversar com vocês sobre a logoterapia. Por quê? Porque a logoterapia ela tem em suas grandes pesquisas, trabalhos riquíssimos que falam sobre o enfrentamento de um sofrimento. Nesse momento que nós estamos vivendo, a ansiedade ela está sendo gerada, ela está surgindo através de um sofrimento que nós estamos vivendo, de incertezas e até mesmo o próprio isolamento, a solidão, o medo da morte, muitos sentimentos, muitas emoções que estão afloradas no ser humano nesses últimos dias, por que não dizer nessas últimas semanas, e quem sabe daqui para frente a gente até pode dizer assim, depois de meses, por causa de alguns meses, esses sentimentos eles foram gerados. O que eu posso dizer para todos vocês é que certamente vai chegar um tempo que a gente vai poder olhar para trás e dizer assim, poxa, como foi difícil aquele tempo, mas a gente venceu. Então a gente vai poder tirar algum proveito desse tempo que nós estamos vivendo. Vai ter a possibilidade de olhar para trás e ter uma visão positiva desse tempo que nós estamos vivendo. Que agora, ao nosso olhar, alguns podem dizer que é um tempo negativo, que é um tempo ruim, que é um tempo de sofrimento. Tá? E eu queria apresentar a vocês a logoterapia.
Para falar da logoterapia, antes eu preciso explicar para vocês, né, que dentro da psicologia existem inúmeras abordagens e a logoterapia é uma delas. As inúmeras abordagens, elas foram criadas especificamente por muitas pessoas, né, cada um com a sua experiência com a psicologia, com seus estudos, e através dessas abordagens a psicologia ela vai se adequando, se adaptando a inúmeros locais de trabalho, como por exemplo a clínica, hospitais, o esporte, organizações, né? Então a psicologia ela é uma ciência que consegue fazer parte de várias áreas e isso a torna muito rica. A abordagem que eu quero conversar com vocês, que eu acredito que ela é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é a logoterapia. A logoterapia ela foi criada por Viktor Frankl. Ela é a terceira escola vienense, tá? É uma das escolas mais conhecidas da psicologia. Por quê? Porque ela se tornou, além de ser uma escola muito conhecida, ela se tornou muito usual hoje. Se você fizer uma pesquisa simples, né, sobre logoterapia no Google, você vai encontrar inúmeros artigos, pesquisas, né, inclusive até locais que fazem pesquisas sobre a logoterapia e a praticidade dessa área de pesquisa no nosso campo social, clínico e entre outras áreas, tá? Eu acho importante dizer, né, que Viktor Frankl, quem criou a logoterapia, ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Ele não faleceu no campo de concentração, tá? Ele conseguiu sobreviver a Auschwitz, que foi um campo de concentração onde gerou nele muitas experiências, e foram essas experiências que tornou ainda mais rica a composição dessa escola, que a gente pode dizer, né, dessa escola, dessa abordagem criada por ele. Mas o que é a logoterapia, né, de uma forma muito simples? Ele conseguiu entender que nós, seres humanos, estamos voltados para um sentido. E quando a gente não consegue sentir esse sentido, essa missão de vida, isso quer dizer que nós estamos doentes. É muito importante, enquanto ser humano, ele consegue ter um foco, ele consegue ter uma visão, e essa vida torna com significado. Quando a vida tem um sentido, quando a vida tem um significado, faz com que nós tenhamos uma força interna, uma força interior, que nos traz desejo de viver, desejo de avançar e desejo de alcançar aquilo que a gente quer. Pode não parecer muito lógico, mas eu vou trazer algumas formas muito interessantes para que você consiga entender isso. Por exemplo, o próprio Viktor Frankl. Ele sobreviveu a Auschwitz, né, um campo de concentração nazista. E lá nesse campo de concentração tinham judeus, homossexuais, ciganos e algumas outras pessoas, né, que eram contra o nazismo na época. Ele, por ser judeu, ele foi preso, né, ele era médico, mas lá naquele lugar, né, que as pessoas até costumam dizer naquele inferno, ele era uma pessoa qualquer, ele não tinha valor algum. E ele, ainda, né, dentro da sua mente, da sua memória, tudo que estava ali envolvendo ele estava desejoso de criar a logoterapia porque ele já pensava algo sobre isso. Mas a experiência fortaleceu ele para ele entender que ele tinha uma missão no mundo. A vida dele tinha um sentido. Qual era o sentido dele? Era viver para que, a partir daquela experiência, ele pudesse criar a logoterapia e ajudar outras pessoas a perceber um sentido na vida. Como ele dizia, né, que nós, seres humanos, estamos voltados, né, desejosos a um sentido. Isso quer dizer que não só ele, mas qualquer outra pessoa, né, você mesmo, quando a gente perde esse sentido, a nossa vida, a gente até costuma dizer assim, né, a minha vida está sem sentido. Isso quer dizer que você está triste, que você não está mais desejoso de viver. Quando a vida tem um sentido, você luta por ela, você corre atrás daquilo que você quer. Quando você tem uma missão, né? E aí eu quero deixar essa pergunta para você que está assistindo o vídeo. Qual é a missão da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual o proveito que você vai tirar da situação para alcançar o sentido da sua vida? É uma pergunta que eu quero deixar em aberto para que você possa refletir. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo
vão poder fazer essa pergunta a você mesmo, né? E vai poder indagar e encontrar respostas. Ainda que você não encontre, né? Você vai poder encontrar caminhos até chegar a uma resposta. Se você não encontrar, isso não é muito bom. Mas aí eu digo a você, procura ajuda. Porque você pode, com alguém te ajudando, alguém fortalecendo essa caminhada, você vai perceber e vai encontrar essa resposta, esse sentido. Certo? Ele diz também, né, algo muito importante, que o ser humano ele é único. Né? Eu acho muito importante quando ele fala sobre isso, porque o ser humano, quando ele entende que ele é único, ele percebe que a sua vida, a sua caminhada ela é única. E ela precisa ter um sentido. Quando nós concluirmos a nossa caminhada aqui na Terra, isso quer dizer que não vai ter uma outra vida. Você não vai voltar para refazer ou para ajustar aquilo que você fez. Então você precisa viver com responsabilidade. Né? Se a gente colocar, por exemplo, essa possibilidade de estar com responsabilidade na vida, você vai ver que a sua vida hoje ela vai ter mais sentido, porque você pensa em você e você pensa no outro. E isso é muito importante para quem vive em sociedade. Eu queria indicar um livro, né, uma pausa na fala, um livro dele, que eu não tenho aqui o exemplar impresso, porque eu emprestei e ainda não recebi o livro de volta, mas eu acredito que vocês vão conseguir ver aqui, certo? É a obra mais conhecida dele, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É um livro fantástico e eu deixo a sugestão para você fazer a leitura, porque você encontra ele muito fácil no formato PDF, tá? Posso até depois colocar na descrição do vídeo um link para você baixar e você fazer a leitura nesse tempo de isolamento. Vai ser uma leitura muito rica para você conhecer o que é a logoterapia e conhecer melhor a experiência de Viktor Frankl. Que no livro ele vai falar de forma detalhada como foi que ele viveu e ele enfrentou esse tempo difícil, tá? E aí a logoterapia ela propõe um método de superação de conflitos. E essa superação que vai ser vivenciada, né, na sua vida, é superação de um sofrimento, tá? A logoterapia, diferente de outras abordagens na psicologia, ela nos ajuda muito nessa superação, né? Como eu disse, a experiência de Viktor Frankl, ela foi singular para que ele construísse, para que ele idealizasse essa abordagem psicológica. E hoje, na atuação, né, de muitos psicólogos, que é muito específica, principalmente em situações de desastres, né, a gente tem a experiência, por exemplo, de alguns desastres que aconteceram esse ano, né, agora, logo no início do ano, né, essa temporada de inverno, desastres do ano passado. Muitos psicólogos da área, eles atuaram porque é uma especialidade a logoterapia em trabalhar com essa questão com esse sofrimento e ainda mais gerados por desastres ambientais e outros tipos de desastres, certo? E o que é mais difícil, né, quando a gente está vivendo um sofrimento, é encontrar sentido no sofrimento. E aí eu deixo uma outra pergunta: será que é possível encontrar sentido no sofrimento? Tem como encontrar sentido no sofrimento? É o que a logoterapia tenta propor. Dentro dos pilares da logoterapia, que eu não vou explicar aqui por causa do vídeo, é muito curto, são 3: a liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido da vida. E aí eu quero pegar sentido da vida, como eu estava falando para vocês, que é muito importante nesse momento. Frankl, ele elabora 3 valores que são importantes para a gente encontrar esse sentido da vida. E é nesses 3 valores que eu quero focar para esse vídeo, que é valores de criação, valores vivenciais e valores atitudinais. O que são esses valores? Para que eles servem? Alguém pode estar me perguntando. Então eu vou explicar para você. Os valores de criação são atitudes que você pode ter no dia a dia de criar algo. Por exemplo, uma atividade artística, criar uma música, criar um livro. Quando você dedica a sua vida para criar algo, isso se torna um valor seu, um valor individual, um valor único daquela pessoa. E esse valor criativo vai fazer com que você perceba ou até encontre um sentido, uma nova missão na sua vida. Um valor vivencial. Vivencial agora está muito difícil, já que eu estou isolado, só está eu, a minha companheira, meu companheiro, meus filhos.
Mas ainda assim, como é que você pode redescobrir esse valor vivencial? Não é só um valor vivencial corpo a corpo, é vivenciar você com você mesmo também. Quando você redescobre ou descobre esse valor vivencial, você consegue caminhar para a busca desse sentido. E por fim, um último valor é o valor atitudinal. Que tipo de valor é esse? De você ter atitude para resolver um conflito, para resolver a sua vida, para ajudar alguém. A gente vem acompanhando, por exemplo, que durante esse isolamento, algumas pessoas não têm o que comer, não têm o que beber, e algumas pessoas estão correndo atrás para ajudar, construir, criar cestas básicas, né? Estão se solidarizando com outras pessoas, pedindo na internet produtos de limpeza, alimentos. E já caminhando para a conclusão do vídeo, eu queria deixar algumas dicas, né, de convivência que você pode ter no seu dia a dia para tornar a sua vida melhor, a sua vida mais tranquila e a sua vida mais feliz durante esse tempo de isolamento social. Seria muito importante que você buscasse atividades leves, um filme, uma brincadeira, até atividades físicas. Eu tenho acompanhado que muitos personal trainer que colocam no YouTube, Instagram, em outras plataformas, vídeos, né, ajudando você a fazer exercícios em casa. Isso é muito importante. Se você está com dificuldades de ficar bem quando recebe essas inúmeras informações, né, que estão sendo jogadas para todos nós, é bom você escolher um único jornal para assistir, né, buscar uma fonte confiável, né. Você pode buscar da sua cidade o site do Ministério, da Secretaria de Saúde da sua cidade, para saber quantos dados, né, de pessoas que já estão acometidas com coronavírus, casos descartados, se já houve óbito. É importante você procurar esse tipo de fonte, e se você não se sente à vontade assistindo um jornal, não assista. É muito importante você se isolar desse tipo de informação que vai te fazer mal. E esse tipo de informação, inclusive, pode gerar ansiedade, medo e tantos outros tipos de transtornos comportamentais que a gente pode acabar adquirindo, tá? Eu sempre falo também que é muito importante você ter um encontro consagrado, né, com Deus, você procurar em Deus uma conversa, uma oração, um devocional. É muito importante você fazer isso, porque certamente você vai ficar melhor. E se você perceber que dessa forma, né, tudo isso que você está fazendo não está te ajudando, busca ajuda. A gente tem muitos profissionais que estão oferecendo serviços de escuta online, né, que é o EPC, profissionais da psicologia. Tem pessoas, né, conselheiros, pastores, missionários que estão dispostos a lhe ouvir por videochamada, por ligação, ou até mesmo por conversas digitais. Isso vai poder te ajudar muito, tá? Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, contribuído através da minha profissão enquanto psicólogo para te ajudar no enfrentamento da sua ansiedade, ou até mesmo somente no enfrentamento desse dia. Tá? Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, obrigado pelo convite à Igreja Assembleia de Deus, que fica no José Américo, né? Na pessoa do pastor Emanuel Queiroz. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a psicologia, contribuir também na disseminação da logoterapia com vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor e um excelente dia na presença do Senhor.